Olá pessoal, meu nome é Toshio Shimada, se você encontrou o vídeo agora. E para você que já é frequente aqui no canal, sabe que eu dei um tempo nos vídeos, inclusive alguns meses que eu não gravei. O último vídeo anterior a esse aqui tem explicando os motivos. E também para mim dar um tempo e pensar um pouco no que gravar. Os vídeos anteriores eram os vídeos de viagem. Agora eu dei um tempo um pouco de viagem e vou voltar a gravar como no começo do canal, que foi na pandemia, onde eu comecei a gravar contando sobre a história da tatuagem e as lendas e tudo mais. Então chega de enrolação, vamos falar sobre a Hannya, que é uma máscara japonesa usada no teatro No, tá? Também vou falar sobre isso daí, as inspirações da tatuagem, uma boa parte vem do teatro Kabuki e do teatro No, não muito do No, mas mais do Kabuki. A Hannya tá no teatro No e hoje eu vou contar algumas curiosidades. Claro que eu já gravei alguns vídeos falando da Hannya antes, tá? E só que é muita coisa para lembrar, são muitos detalhes, então sempre eu estou gravando vídeos falando da mesma coisa. Então, mais uma vez, vamos falar da Hannya. Inclusive, sobre postagem também, eu tenho o meu site que tem o blog. Se você quiser conferir, o nome do blog é o mesmo meu, toshioshimada.com. E também está o link aqui na descrição. Também tem várias postagens, eu sempre posto alguma curiosidade, tá? Sobre o mesmo assunto, só que são posts diferentes, contando versões diferentes ou detalhes diferentes, que chega numa hora que a gente não lembra tudo e às vezes a gente acaba esquecendo. Então por isso tem do mesmo tema várias postagens e vários vídeos. Bom, a Hannya é um ícone da tatuagem japonesa. Se você é amante da tatuagem japonesa, já viu com certeza essa imagem. Simplesmente é literalmente uma máscara. Ela não tem nada a ver com o demônio, apesar de ter os chifres e a aparência de demônio. E é isso que eu vou contar hoje, porque essa razão de essa máscara ter essa expressão. Eu vou abreviar um pouco, porque a história é bem longa e complexa, mas a Hannya ela foi inspirada em uma outra lenda, que é a da Kyohime, que era de uma mulher muito ciumenta, e ela tinha uns ciúmes, mas não eram ciúmes que ela tinha sobre alguém que ela gostava, sobre tipo se essa pessoa estava gostando de outra pessoa e não querendo ela. Na verdade, ela começou a gostar de um aprendiz de monge, que ele dedicava a vida dele ao mestre dele e ele rejeitava esse amor dela. E aí, com esse caso que ela era rejeitada, ela ficava muito brava e fazia essa expressão do demônio. Mas não é bem aí que foi só a inspiração. Foi no final dessa história que realmente, literalmente, ela se transformou num demônio, diz a lenda, tá? Que quando ela se suicidou, ela foi até o templo atrás desses dois monges que eles fugiram. Estou contando meio resumido, mas uma hora eu vou contar sobre a história da Kyohime aqui no canal, mas hoje eu quero contar sobre a Hannya, a máscara. Eles fugiram para o templo e se esconderam dentro do sino. E quando ela chegou lá no templo, ela ficou furiosa e ela dizem que ela se transformou no verdadeiro demônio e colocou fogo no templo. E a única coisa que tinha para eles se esconder era o sino. Só que eles se esconderam dentro do sino e eles acabaram morrendo dentro do sino. Morreram cozido, queimado. E ela também se matou. Dizem que quando ela estava na hora da morte, do desespero dela, ela se transformou numa serpente e enrolou nesse sino, e a cara dela era a cara da Hannya. E aí agora eu vou falar para vocês porque ela inspirou a máscara da Hannya. Muito tempo depois dessa lenda acontecer, um outro monge, tá? Os monges faziam papéis. O monge ele não é só um religioso, mas ele é um artista, um estudioso. Um monge que se chamava Hanyabu. Esse monge ele recebeu uma tarefa para fazer a máscara do demônio que representava no teatro, a máscara do mal. E então ele se inspirou nessa lenda da Kyohime.
ele quis fazer uma máscara feminina de demônio e ele se inspirou nessa lenda e ele realmente deu o máximo dele para poder fazer. Então eu vou explicar por que também isso daí. Como ela era uma mulher e as mulheres usavam fantasias, usavam maquiagens brancas, tá? E então é por isso que a máscara da Hanya, ela originalmente ela é branca e ela tem um rosto feminino. E aquela época lá também tem o detalhe que muitas vezes você vê na Hanya, na máscara, se você conhece esse desenho, você vê que as sobrancelhas são os pequenos círculos negros. Era porque esse era a maquiagem daquela época. É, as mulheres não tinham muitas sobrancelhas, então as mulheres faziam um círculo preto em cima. Isso é um dos detalhes da máscara, tá? É, claro que você vai ver alguns desenhos sem esse círculo, que vão ser uma sobrancelha normal, mas tradicionalmente naquela época a maquiagem era essa. Também um detalhe sobre isso daí, os lábios das mulheres antigamente, eles pintavam de vermelho, mas os dentes delas elas pintavam de preto. Era um charme da época, pintar os dentes de preto. Então, na verdade, o dente não é amarelo. Claro que a gente na tatuagem a gente pinta da cor que quiser, mas naquela época os dentes eram pretos, eram negros e aquele cabelo também repartido no meio. Então, esse era um dos detalhes da máscara, tá? Se você vê uma máscara, tem diferença da máscara do Oni com a máscara da Hanya. Um outro post eu falo do Oni. Oni é literalmente demônio, tá? E a Hanya é um específico demônio. Essas tatuagens, elas servem como proteção, como vou te dizer isso de proteção? É uma proteção como se fosse uma proteção do mal olhado, uma proteção sobre isso daí, sobre a raiva, sobre a inveja, sobre o ódio, porque essa pessoa, ela, através do ódio, da inveja dela, ela acabou se suicidando. Então, muitas pessoas levam essas tatuagens no corpo lá no Japão como forma de proteção. No budismo também, ela é um ícone do budismo, a Hanya, para proteger contra os maus espíritos, porque aí, como ela não é ela é uma máscara somente, não é um demônio de verdade, o demônio não sabe a face própria, então é como se fosse um espelho. Então, quando o demônio vê uma imagem de uma Hanya, ele se afasta. E agora vamos falar sobre o nome Hanya. Como eu já falei, a máscara foi criada pelo monge que se chamava Hanyabu. As pessoas abreviavam o nome dele, como costume no Japão. Meu nome é Toshio e no Japão as pessoas me chamavam de Toshi. Lá as pessoas chamavam naquela época, chamavam o monge, não chamava ele de Hanyabu, chamava ele de Hanya. Quando ele fez essa máscara, ele ficou famoso, a máscara ficou famosa e as pessoas começaram a chamar a máscara de Hanya. É como se fosse uma espécie de um bombril, assim. Tipo, você vai comprar uma palha de aço e você lembra do bombril. Você vai comprar de outra marca que seja e você pede um bombril, a pessoa já sabe que é uma palha de aço e te dá uma palha de aço. E aí a máscara também foi mais ou menos parecido com isso. Quando as pessoas iam no teatro, ela olhava para aquela máscara e já lembrava do Hanya. E aí começou a chamar a máscara de Hanya. O significado do nome Hanya não tem nada a ver com o significado da máscara, não tem significado de ciúmes, de raiva, de nada. O nome do significado de Hanya, Han, vem do sânscrito e era o nome do monge. Significa Hanya, Han, significa sabedoria, conhecimento. E era o nome do monge somente, não era o nome da máscara em si. Ele não criou a máscara e decidiu colocar o próprio nome na máscara. E então foi isso, galera. O vídeo de hoje eu falei sobre a Hanya, mais alguns detalhes. Eu já tinha gravado outros vídeos anteriores e nesse aqui falei com mais calma. E eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like e deixa seu comentário, deixa sugestão. Isso vai me ajudar a gravar mais vídeo. Eu espero voltar a gravar mais vídeos como esse, ou de viagem, quem sabe. Logo vou viajar mais uma vez, sempre viajo, mas eu vou dedicar mais o canal a gravar vídeos como esse, contando curiosidade da tatuagem japonesa, ou histórias que envolve a cultura japonesa com seres que tem na tatuagem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.